Olá, muito bom dia, casal querido. Que o Espírito Santo de Deus esteja sobre a tua casa, renove hoje a paz no coração de vocês. Nós estamos aqui hoje, mais uma vez, para aprender, para refletir e, sobretudo, para ajustar o nosso caminhar à luz da palavra de Deus. Seja muito bem-vinda nesta manhã, começando o dia aos pés da cruz. Que Deus abençoe você, seja muito bem-vinda. Hoje, o tema de hoje é um tema muito prático, mas ao mesmo tempo também é um tema muito profundo. Nós vamos falar sobre o poder do tom da nossa voz dentro do casamento. Eu não vou falar das palavras que nós proferimos. Eu quero falar sobre o tom de voz. E o tom de voz faz toda a diferença dentro da casa. O versículo que vai nos conduzir nessa meditação desta manhã está lá em Provérbios, capítulo 15, verso 1, que diz o seguinte. Provérbios, capítulo 15, verso 1 diz: a resposta calma desvia a fúria, mas a palavra ríspida desperta a ira. Veja você que a palavra de Deus, ela nos diz que a palavra ríspida, ela desperta a ira. Então isso quer dizer que a ira, ela está como que condicionada, né? Ela está condicionada. Ela pode estar tranquila, como ela pode estar desperta. Vai depender de qual é o tom de voz que nós usamos na nossa conversa. Olha que ajuda, que ensino maravilhoso a palavra de Deus nos traz. A partir deste conhecimento, nós podemos então entender o que é que desperta a ira e o que é que desvia o furor, né? O que é que desvia a ira, o que é que acalma a ira. Imagine uma pessoa chegando em casa, um marido chegando em casa depois do trabalho, cansado, querendo chegar em casa, encontrar um ambiente tranquilo, calmo, para poder descansar, deitar no sofá, dar uma descansada para depois tomar um banho, talvez assistir um telejornal, alguma coisa assim. E ele chega em casa e ele não encontra a casa como ele gostaria de encontrar. Então ele solta, né, as palavras dizendo: mas como todo dia eu chego em casa, essa casa está bagunçada desse jeito? De novo essa bagunça aqui na sala? E então a esposa responde por outro lado: ué, você acha que eu sou milagreira? Você acha que eu sou um robô? Você acha que eu tenho que estar aqui à sua disposição, preparando tudo para você chegar e encontrar tudo limpo, bonitinho, arrumadinho? Né? O que você acha aonde que você acha que vai terminar essa conversa? Claro que ela vai terminar em discussão. Claro que ela vai terminar em desavença. E nenhum dos dois ali é o vilão. Não foram as palavras que eles usaram, talvez, não é? Mas o vilão, o grande vilão daquele momento é o tom de voz, é a maneira com que aquilo foi dito. Né? O tom das palavras foi o estupim da pomba, para poder, então, estabelecer uma confusão, estabelecer uma discussão naquele momento. Provérbios, a palavra de Deus, nos ensina que a nossa resposta, ela deve desviar o furacão. E a nossa resposta, ela tem o poder de desviar, mas também tem o poder de acender de vez este furacão. A palavra branda não é uma palavra fingida, não é uma palavra falsa. A palavra branda é aquela palavra que vem do coração da pessoa. Ela vem carregada de humildade, vem carregada de ternura, vem carregada de desejo de manter a conexão. Porque um casamento, um casal, ele precisa estar conectado. Um casal, ele tem que estar ligado um ao outro. Né? E a palavra branda é aquela palavra que demonstra a intenção de que essa conexão permaneça. A palavra dura, a palavra ríspida, ela afasta. A palavra branda, ela ajunta, ela acalma. E o que nós estamos, então, escolhendo alimentar no dia a dia? A paz ou o conflito? Saiba que a paz e o conflito pode sim ser resultado da forma com que você
conduz as conversas, do tom de voz que é implementado durante as conversações. Quando o tom de palavra, quando o tom da fala, quando ele fere constantemente as pessoas, né, ele cria uma desordem afetiva, sabe? Ele desarranja a afetividade que há entre os casais, entre as pessoas. Pense comigo o seguinte, a pessoa que é ofendida, a pessoa que é ferida constantemente, qual que é o caminho natural dessa pessoa? É se proteger emocionalmente. E como que ela faz para se proteger emocionalmente? Ela levanta muro, sabe? Ela quer evitar a vulnerabilidade dela. Porque a pessoa que é ferida pelas palavras, ela é uma pessoa vulnerável. E a vulnerabilidade dela é algo que ela tenta proteger, tenta esconder, né? Porque essa vulnerabilidade, ela mexe com ela emocionalmente. E a tendência natural das pessoas é se protegerem emocionalmente. Então, o próximo passo aí, depois de se sentir ferida, é levantar muro. E muros separam pessoas. Mas olha, eu quero dizer uma coisa para você. Mesmo que o outro não mude, se um dos dois decide responder com ternura dentro das situações que tendem para uma situação conflituosa, quando um dos dois decide responder com ternura, mesmo diante de palavras duras, essa escolha que essa pessoa faz, ela gera um campo de uma nova consciência, ela gera uma situação em que ela vai influenciar o outro dentro daquela perspectiva que ela está tendo. Sabe, o outro pode estar numa perspectiva de rigidez, de rispidez, de uma violência ou qualquer coisa nesse sentido, mas quando o outro está calmo, quando o outro está na humildade, quando o outro está na ternura, sabe, esse ato ele acaba contagiando o ambiente e promovendo e trazendo a paz. A palavra branda, ela tem o poder de desviar o furor. Então a palavra branda, a gente entende aí que ela é mais forte que a palavra ríspida. Apesar de que a palavra ríspida, quando você fala, você entona um tom de voz alto. Você quer ganhar no grito, não é? A pessoa quer ganhar no grito, ela quer falar mais alto, ela quer ser ríspida. Mas, por incrível que pareça, a palavra branda, a palavra terna, a palavra com ternura, ela desvia esse furor. Ela é mais forte do que a palavra ríspida. Né? Então, o que a gente precisa é entender isso, né? Que essa palavra calma, a palavra branda, a palavra humilde, né? Ela cria um ambiente onde é possível, então, ser restaurado o respeito, reacender o afeto e cria um ambiente onde a confiança pode voltar a se estabelecer. Sabe, na criação a gente vê que tudo começa com palavras. E o que é o lar? O que é a casa? O que é o seu ambiente familiar? Né? Senão um espaço onde a gente continuamente está criando com o que dizemos. A gente pode criar paz, a gente pode criar guerra. Depende da forma com que a gente fala, depende do tom de voz que a gente usa. Tá? Então isso é uma necessidade da gente ter esse entendimento para poder administrar isso da melhor forma possível. Sabe? Em vez de você, às vezes, dentro de um ambiente, né, ou dentro de uma situação, em vez de você cobrar, né, em vez de você dizer, você nunca me ouve, em vez de você acusar com isso, né, estar acusando, você nunca me ouve, eu sempre falo, eu falo isso, você nunca faz o que eu digo, ou qualquer coisa nesse sentido. Né? Seria muito mais tranquilo se você dissesse, olha, eu queria muito que você me ouvisse com carinho, que você parasse para entender qual é a minha necessidade. Expressar, né, aquilo que você sente de uma forma não acusatória. Sabe? Isso vai fazer com que muros sejam derrubados. Ao invés de você partir, então, para o ataque, escolha fazer uma pausa de silêncio, né? Se cale diante daquela situação antes de repetir, antes de responder, né? com um impulso, que às vezes é isso, a gente recebe uma palavra forte,
qual é a primeira coisa que a gente faz? Já tenta responder, né, no impulso, responder ao pé da letra. Então, a partir de agora, faça diferente. Né? Respire um pouco antes de responder. Se acalme antes de responder. E quando falar, não fale de maneira impensada, sabe? Fale com intenção. Procure palavras que tragam a harmonia para o ambiente, para a conversa. Hoje eu vou te dar 3 tarefas, né, como a gente sempre faz aqui, 3 ações práticas para você praticar hoje. Primeiro, eu quero que você passe, pelo menos hoje. Eu tenho certeza que se você fizer hoje, você vai fazer depois. Mas desenvolva a capacidade de você realizar uma oração silenciosa antes de você reagir. Diga-lhe, quando vê aquele ímpeto, vê a vontade de responder ao pé da letra, né, vê aquele impulso de responder rapidamente, então respire e faça uma oração silenciosa antes de respirar. Diga assim: Senhor, me dá sabedoria para responder com brandura a essa situação. Faça uma oração silenciosa. Eu tenho certeza que a hora que você terminar essa oração, Senhor, faça com que eu responda com brandura. Eu tenho certeza que você vai estar mais calma, mais tranquila e vai produzir uma resposta muito mais positiva e muito mais poderosa no aspecto de conectar e não de desconectar. Uma outra coisa que eu quero que você faça é o desafio do tom carinhoso, né? Procure durante o dia, hoje, escolher palavras doces para falar com o seu cônjuge. Mesmo que ele esteja falando palavras duras para você. Mesmo que o assunto que vocês estejam tratando sejam assuntos difíceis. Mas faça isso. Né? Escolha palavras doces e faz o seguinte. E observe as reações do outro. Você vai observar o ambiente se transformando por conta das duas palavras mais carinhosas, com um tom mais doce. E ao chegar ao final do dia, eu quero que você reserve um tempo para fazer uma revisão verbal de tudo que foi dito durante o dia. Tudo aquilo que você se lembrar. Né? Antes de dormir, procure fazer isso. Se você puder fazer isso junto com seu cônjuge, ótimo. Vocês dois fazendo uma revisão diária, uma revisão verbal daquilo que vocês disseram durante o dia. Né? Como é que foi a comunicação de vocês? As palavras que vocês disseram um para o outro conectou mais vocês ou deixou vocês mais distantes? Né? Vocês se feriram com as palavras que foram ditas, com o tom de voz que foi aplicado nessas palavras? Sim ou não? Então faça dessa noite, né, faça essa revisão verbal, né, daquilo que foi conversado. Tá bom? Essas são as suas tarefas de hoje, são as ações práticas que eu quero que você pratique para poder, com isso, transformar, né, o seu relacionamento e promover realmente a paz e a harmonia dentro do seu lar, dentro do seu casamento, dentro do seu relacionamento. Tá bem? Então agora vamos orar, vamos colocar o nosso casamento aos pés da cruz. Tá bem? Fecha teus olhos e ore comigo assim. Pai de amor, nesta manhã, Senhor, nós te pedimos, ó Deus, que o Senhor seja complacente conosco e através da ação do teu Espírito, o Senhor promova em nós transformação na maneira de nós nos comunicarmos dentro da nossa casa, Pai. Ensina-nos a ter domínio sobre a língua, a falar com ternura, a usar as nossas palavras como pontes, Senhor, e não como armas. Sê conosco, Pai, neste dia, e que o nosso lar seja um ambiente onde cada frase libere cura, cada tom das nossas palavras traga paz, e cada diálogo seja um espaço de crescimento, Senhor. Senhor, nosso Deus, abençoa este casal, fortalece seu vínculo pelo poder do amor que se expressa também na maneira como nós falamos. Faça isso, Pai, buscando trazer a harmonia e a paz através das palavras e da comunicação dentro dessa casa. Nós oramos agradecidos por tudo, Senhor, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém.
Muito bem, queridos. E agora eu quero que você responda aqui no comentário, coloque aí aqui nos comentários, né, do nosso vídeo, qual foi a frase dita com carinho que marcou o seu casamento. Qual foi a frase que foi dita que você se lembra até hoje? Né? Aquela palavra que foi dita com carinho. Né? Ou qual foi a frase que você gostaria de ter ouvido hoje do seu cônjuge, né, e ele não disse? Ou qual foi a frase que ele disse hoje que te fez feliz? Compartilhe aqui nos comentários com a gente, para que você possa, então, inspirar outros casais também a construírem pontes com as palavras dentro do lar. Tá bem? E eu quero que você, compartilhe este vídeo com o maior número de pessoas possível. Compartilhe com todos os seus contatos, mande lá nos seus grupos de WhatsApp, compartilhe, porque certamente há alguém que precisa ouvir que há uma maneira diferente de se comunicar, que se ela se comunicar de uma maneira diferente, as coisas podem mudar para ela, mudar para o seu lar, mudar em seu casamento. Então, faça esse gesto de amor, compartilhe esta mensagem com mais pessoas, com todas as pessoas dos seus contatos, tá bem? A gente se vê então agora, amanhã, logo no raiar do dia, a gente vai estar junto novamente, tá? Para poder compartilhar essa devocional diária, para que você possa começar bem o seu dia e poder aplicar ações práticas no seu casamento durante o dia para transformar ele em um casamento muito melhor. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe o seu lar e a sua família e Deus abençoe o seu casamento. Eu faço isso em nome de Jesus. Tenha um bom dia, a gente se vê amanhã. Fique com Deus e até lá.